O Brasileirão de 2023 foi o mais maluco dos últimos anos. E o time do Abel chegou a cair para a sexta colocação, perdeu 4 partidas seguidas, mas fez viradas incríveis e assumiu a liderança nas últimas rodadas para conquistar o Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva. Então vamos ver a trajetória do Palmeiras rodada a rodada nesse Brasileirão que fica para a história. E o time do Abel já chegava com uma baita moral. Na temporada anterior fez uma campanha incrível e foi campeão brasileiro com sobra, 81 pontos somados. O que era, mesmo com discussões, o 11º título brasileiro. E a química entre o Palmeiras e o Abel é uma coisa impressionante. Desde que ele chegou, conquistaram taças gigantes toda a temporada. Então depois de ganhar um brasileiro em 2022, o Palmeiras chegava para 2023 com o elenco baita forte e também movimentaram o mercado de transferências. Venderam o meia Danilo para o Nottingham Forest, o zagueiro Kusevich para o Coritiba, o ponta Wesley para o Cruzeiro e acabaram deixando os jogadores irem embora a custo zero, como Lucas Lima, Vitor Luiz e Gustavo Scarpa. Mas eles também chamaram nomes que seriam importantes, como o ponta Arthur por 42 milhões de reais, o meia Richard Rios por 5 milhões e subiram também vários jogadores da base para o profissional. E a força desse elenco se provou logo no começo do ano, quando ganharam uma Supercopa do Brasil metendo 4 gols no Flamengo e conquistaram o Paulistão goleando o Água Santa. 2 títulos logo de cara. Então chegavam pro Brasileirão com uma baita moral e mostravam que iam brigar de novo. Aí a rodada de estreia do Verdão era contra o Cuiabá em São Paulo. Aqui se marcaria o início da jornada. E como esperado, dominaram a partida e logo aos 5 minutos aconteceu o primeiro gol do Palmeiras. Numa assistência de Dudu, o Hendrick recebe bem no canto da trave, empurrando para dentro. Sim, o primeiro da campanha foi marcado por ele. Mas depois de todo o primeiro tempo, nos acréscimos o Cuiabá empata. Até que no segundo tempo, no cruzamento para a área, Flaco Lopes domina e chuta para dentro. 2-1 e começavam o Brasileirão com o pé direito. Aí no próximo jogo empataram com o Vasco e o primeiro clássico seria logo na terceira rodada, contra o seu maior rival Corinthians. E nessa partida, mesmo com quase um gol olímpico do Roger Guedes, o Palmeiras atacou muito mais, fez 2 gols no primeiro tempo e terminou com a vitória. Aí o Palmeiras teve uma sequência impressionante. Contra o Goiás, fora de casa, fizeram a maior derrota do time esmeraldino dentro de casa na história, goleando por 5-0. E na rodada seguinte, contra o Grêmio, outro domínio, 4-1, com 2 gols de Rafael Veiga. Então o campeonato foi avançando e depois de uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi por 2-0, o time paulista chegava na 10ª rodada invictos, ainda não tinham perdido. Estavam fazendo uma campanha muito sólida, até chegar à 11ª rodada. Nesse jogo, que era contra o Bahia em Salvador, o time da casa foi valente e venceu por 1-0, acabando com a invencibilidade do Palmeiras. E mesmo com uma baita campanha, eles não tinham assumido a liderança. O que não contava era com o time do Botafogo, que pegou uma sequência absurda e disparou na frente. Até que na 12ª rodada, com o Botafogo só 5 pontos na frente do Palmeiras, os dois se enfrentariam diretamente. Era a chance do Palmeiras ficar mais próximo deles e diminuir a distância para só 2 pontos. Então no dia 25 de junho entraram a campo e o time da casa praticamente mandou o jogo inteiro. Uma partidaça dos paulistas, se não fosse por um pequeno detalhe. Numa cobrança de falta, o Tiquinho Soares recebe o cruzamento e... subiu Gustavo Gomes. Zé Rafael cortou mal, ficou no Tiquinho. Limpou, levou para a esquerda, bateu. Gol! O Botafogo vencia o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Cara, a última vez que tinham perdido em casa era em julho de 2022. Perderam uma invencibilidade de quase um ano como mandantes e com essa outra derrota consecutiva caíram para o 4º lugar. Isso deu um baque. E além do Brasileirão, o Palmeiras tinha outra competição para disputar, a Copa Libertadores. Tinham que focar na Liberta também. Então depois da derrota contra o Bahia e Botafogo, nos próximos jogos tiveram um aproveitamento horrível. Empataram com o Atlético Paranaense, com o Flamengo e com o Internacional. Além disso, ainda foram eliminados da Copa do Brasil pelo futuro campeão São Paulo. A temporada começava a se complicar. No Brasileirão já estavam há 5 rodadas sem vencer e caíram para o 6º lugar. Estavam fora da zona de classificação direta para a Libertadores, para ter noção. Olha só como caíram, estavam em segundo e desceram a ladeira para o 6º lugar. Foi horrível, perderam 2 jogos seguidos, depois golearam Bolívar na Liberta, mas empataram com o Atlético Paranaense, perderam na Copa do Brasil, empataram, perderam de novo na Copa do Brasil e empataram no Brasileirão. Que fase, mano. Todo mundo viu que esse não era o Palmeiras do ano anterior.
E esse aplicativo que eu tô usando é o SofaScore. Eu uso ele para acompanhar o futebol e é o mais completo que tem. Se tu quiser ver esses resultados por si mesmo, é de graça e o link tá na descrição ou nesse QR Code aqui. Só escanear que já era, eu recomendo. Aí beleza, o Palmeiras passava por seus piores momentos e precisava reagir se quisesse disputar por alguma coisa. Então foram pro próximo jogo, que seria contra o Fortaleza, prontos para ganhar os 3 pontos, e vieram atacando muito. Até que logo aos 8 minutos, numa sobra de escanteio, o Rio chuta rasteiro fora da área e manda pra dentro, 1-0 pro time da casa. Mas de novo, voltava a tomar gol no final do primeiro tempo com um pênalti. Parecia que ia ser outro empate. Mas o Palmeiras não desistiu, dominaram o segundo tempo inteiro, até que aos 76 minutos Rafael Veiga leva a bola e dá um baita chute pro gol. 2-1 e estavam na frente de novo. Depois com Breno Lopes só ampliaram e o Palestra voltava a vencer. Puderam recuperar o fôlego e na rodada seguinte foram até o estádio Independência para jogar contra o América Mineiro. E foi outro amasso, goleada de 4-1. Venceram sem problema, mas o jogo seguinte seria muito difícil, contra o Fluminense no Maracanã. E o time do Fernando Diniz na frente de sua torcida aproveitou muito bem as chances. Fizeram um gol de pênalti aos 15 minutos e depois ampliaram com John Kennedy. O Palmeiras só conseguiu fazer o seu num pênalti de Gustavo Gomes no finalzinho. 2-1 e vitória carioca. E depois dessa derrota, para fechar o primeiro turno, o Palmeiras enfrentaria o Cruzeiro. E mesmo numa fase ruim do time mineiro, não foi uma partida fácil. Os paulistas tiveram mais posse de bola, atacaram muito e levaram perigo, mas de novo com problemas para marcar. Tava vindo outro empate, até que aos 90+6, numa cobrança de falta... Bola na área, o desvio do Flaco! Gol Salvador nos acréscimos, 1-0. Então o campeonato já estava na metade e a tabela se encontrava assim. Botafogo em primeiro com 47 pontos e Palmeiras com 34. 9 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. O turno avassalador do Botafogo, que já abria 13 pontos de vantagem, fazia o Palmeiras parecer sem chance de ganhar. E depois a situação ainda ia piorar. Mas ok, o Palmeiras voltava para o segundo turno vendo que a taça estava muito longe e ainda por cima um dos destaques do time se lesionou. Mesmo assim, não deixaram de vencer. Contra o Cuiabá ganharam de 2-0, derrotaram o Vasco em casa, empataram com o Corinthians e venceram Goiás, chegando a 5 jogos de invencibilidade. Então o Palmeiras foi para a próxima partida contra o Grêmio confiante, tanto que no primeiro turno tinham goleado eles, só que não foi o que esperavam. Logo aos 9 minutos de jogo numa tabela do Grêmio, Luiz Soares toca para João Pedro, que marca. E depois ainda conseguiram segurar o ataque dos paulistas. Então o Palmeiras terminou a partida derrotado. E tá ligado naquela queda de desempenho que tiveram? Então, depois dessa derrota pro Grêmio, os caras decaíram de um jeito assustador. Depois de perder, na partida seguinte contra o Bragantino, tomaram 2 gols no segundo tempo para sofrer a virada por 2-1. Contra o Santos, que estava na parte de baixo da tabela, levaram outra virada para sair derrotados. E contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque... Olha o lançamento do Saravia, que bolão para Paulinho. Paulinho na cara do gol, Paulinho bateu! Gol! 2-0 pro Galo e o Palmeiras era derrotado na frente de sua torcida sem marcar nenhum gol. Nesse momento amargavam sua 4ª derrota seguida e caíram pro 5º lugar. Cara, a última vez que tinham perdido 4 jogos seguidos foi no Brasileirão de 2020. Imagina, saíram da zona de classificação direta para Libertadores. A distância do Palmeiras pro líder agora era de 14 pontos. E no meio desses jogos ainda viram Boca Juniors passar por eles para a final da Libertadores em casa. Tava numa verdadeira crise. Nesse momento, muita cobrança da torcida começou a chegar, teve até protesto na sede do time. Já foram eliminados de 2 torneios e agora só tinham um Brasileirão para disputar. Precisavam agir rápido se quisessem pelo menos terminar no G4. Só que se o Palmeiras estava mal, a partir dali, outro time também começou a vacilar, o Botafogo. Desde o início do segundo turno, o Botafogo não ganhava mais com tanta frequência e chegou a perder 3 partidas seguidas. A distância do líder para os outros estava cada vez menor. Aí o próximo jogo do Palmeiras seria fora contra o Coritiba. Era a chance de arrancar uma vitória e o Coxa já estava praticamente rebaixado. Então o Verdão foi com tudo para vencer por 2-0. Finalmente voltaram a ganhar e davam uma luz de esperança pro torcedor. Aí nas próximas partidas as coisas iam ficar malucas. Na 29ª rodada, faltando só 9 para acabar, o Palmeiras ia enfrentar o seu rival e atual campeão da Copa do Brasil, São Paulo. O time do Abel precisava ganhar para ter chance de se aproximar do líder. O campeonato já estava na reta final.
Era o clássico choque rei e o jogo começou acirrado. Ataque por um lado, ataque por outro. Mas logo nos primeiros 5 minutos o Palmeiras marca. Rios recebe de cabeça e no frango do goleiro a bola entra. O placar seria aberto se o lance não tivesse impedido. Mas mesmo com uma anulação, isso foi quase que uma prévia do que estava prestes a acontecer. 13 minutos depois, Mike dá um baita cruzamento que cai nos pés do Breno Lopes, só empurrando pro gol. 1-0. Depois, aos 26, Richard Rios pega a bola no meio campo, dá um passe absurdo lá na frente pro Breno Lopes mandar pra dentro, e nos acréscimos num pênalti o Piquerez amplia. 3-0 no primeiro tempo. Já era um baita resultado, mas não acabaria assim. No segundo tempo, aos 15 minutos, o Rafinha do São Paulo leva o segundo cartão amarelo e é expulso. Agora, com um a mais em campo, o Palmeiras estava ainda mais de boa e aos 84 minutos, Marcos Rocha amplia. Aí, para enterrar de vez o caixão, aos 87 o Piquerez recebe um passe e chuta de fora da área, marcando um golaço. O jogo acabava em 5-0 e o Palmeiras aplicava sua maior goleada no São Paulo dos últimos 58 anos. Golearam o campeão da Copa do Brasil e agora o Palmeiras estava de volta na disputa do título. A diferença de pontos para o Botafogo diminuiu para 9. Aí depois dessa partidaça, o próximo adversário seria o Bahia, e não tiveram muitas dificuldades, ganhando por 1-0. Nessa rodada o Verdão voltava para o segundo lugar na tabela. Mas o jogo seguinte seria com certeza o mais decisivo até então. O Palmeiras ia visitar o líder Botafogo numa partida que definiria o destino do campeonato. Se o Botafogo ganhasse, a vantagem aumentaria e seria questão de tempo para conquistarem a taça. Agora, se o Palmeiras ganhasse, a diferença cairia. Então o time do Abel entrou a campo para o jogo mais decisivo do Brasileirão com força total. Mas quando o juiz apitou... Vitor domina, ganhou, tocou mais atrás, chegou o Eduardo! O Tietchan pode bater dali, o Tietchan pé direito! Pro artilheiro do Brasileirão, ele bateu, o Everton voltou, Majuro Santos! Gol! Os caras foram dominados de uma maneira que a torcida não estava acostumada a ver e todo mundo achou que realmente já era. A torcida botafoguense começou a gritar "é campeão" nas arquibancadas. Imagina, no primeiro tempo o Botafogo teve 15 finalizações contra 2. Olha a dominância que foi e olha o mapa de ataques. E eu não sei qual bronca que o Abel deu no intervalo, porque foi só voltarem do vestiário que o negócio mudou completamente. O Hendrick voltou com sangue no zóio, tanto que aos 4 minutos ele pega a bola e vai levando até entrar na área e bater pro gol. Um golaço para diminuir o placar. Depois disso, a partida começou a ser inteira do Palmeiras. Ficaram 40 minutos atacando direto, sem parar. E para dar ainda mais gás, o Adrielson do Botafogo levou um cartão vermelho. Mesmo assim, o Botafogo ia segurando e aos 78 o juiz marca um pênalti pro time carioca. Era chance de confirmarem a vitória e já ficarem com uma mão na taça. Então aconteceu o pênalti que seria decisivo para todo o campeonato. Autorizado, com fé no pé, o Everton! O Everton defendeu. Então o Palmeiras voltou a acreditar e logo 1 minuto depois do pênalti perdido, o Hendrick aparece de novo. A bola cai para ele, ajeita pro lado e chuta no cantinho fazendo 3-2. Outro golaço, mas ainda faltava um. Até que aos 89 minutos, num cruzamento do Hendrick, a bola chega no Gustavo Gomes que ajeita para Flaco Lopes marcar. 3-3, o jogo estava empatado, uma verdadeira tragédia para o Botafogo. Mas o Palmeiras não estava satisfeito. Aos 90+9, no último minuto... Veiga pra bola, levantamento, fechou para tocar Murilo! Gol! 4-3, mano, que partida! O Palmeiras simplesmente virava, fazendo 4 gols no segundo tempo e fazia um dos maiores jogos dos últimos anos. Agora a diferença pro líder estava bem menor e na sequência o Botafogo sofreu demais o baque dessa derrota. Caiu muito em rendimento, perdendo partidas que não podia perder. Enquanto que o Palmeiras na rodada seguinte continuou vencendo, derrotando o Atlético Paranaense pelo placar mínimo. Nessa hora conseguiu sua 5ª vitória consecutiva. Agora a única coisa que mantinha o Botafogo na frente era um jogo a menos que tinha. Todo mundo viu que era questão de tempo dos paulistas passarem. Até que chegou a rodada 33 e o Palmeiras teria um baita adversário, o Flamengo no Maracanã. Finalmente teriam a chance de assumir de vez a liderança, mas esperavam que ia ser um jogo equilibrado. Pedro tocou pro Arrascaeta! Cruzamento pro Gerson, de cabeça para trás, Pedro! Gol! O time do Tite acabou com eles por 3-0, foram amassados. Mas adivinha quem também foi derrotado naquela rodada? O Botafogo.
Então continuavam na mesma situação e a partida seguinte seria contra o Internacional. Se ganhassem, tinham a chance de assumir o campeonato. Então no dia 11 de novembro, jogando em casa, o Palmeiras foi com tudo. Fez um gol no primeiro tempo e mais 2 no segundo. 3-0 e pela primeira vez em 34 rodadas, o time de Abel Ferreira assumia liderança. O Botafogo foi muito mal de novo e finalmente ultrapassado. Na verdade, ainda tinha um jogo a menos, mas estavam atrás nos pontos. Só que o Palmeiras não era o único querendo ganhar essa taça. Só estavam 3 pontos na frente do Grêmio, 3 pontos na frente do Bragantino, que tinha um jogo a menos, e muito perto do Flamengo, que também tinha um jogo a menos. O negócio não estava nada decidido. Mas tá, na rodada seguinte o Verdão pegaria o Fortaleza fora de casa. E nesse momento estava acontecendo o jogo de Flamengo contra América Mineiro, onde o Fla estava vencendo por 1-0 e por cerca de 20 minutos era o rubro-negro líder. Por sorte do Palmeiras, na luta conseguiram buscar o empate por 2-2 e ao final da rodada, Palmeiras e Flamengo estavam literalmente empatados. 63 pontos em 35 jogos para os dois. Enquanto que o Botafogo estava com 62 pontos, o Atlético Mineiro com 60 e o Grêmio com 59. Era um campeonato maluco demais, qualquer um podia ganhar. Só mais 3 jogos separavam um desses times do título brasileiro. E por sorte do Palmeiras, o jogo seguinte seria contra o último colocado, o América Mineiro. Então foram com tudo e golearam por 4-0. Enquanto que o Flamengo encarou o Atlético Mineiro em casa e aconteceu o que não podia acontecer. Foram dominados. O Galo acabou com eles e meteu 3-0, ou seja, agora o Palmeiras se isolou com 3 pontos na liderança. Faltava só 2 jogos e o Palmeiras tinha um saldo incrível de 30 pontos, o melhor do campeonato. Então, como pelo saldo não tinha mais como ser ultrapassado, era só ganhar mais um jogo para botar a mão na taça. E na 37ª rodada iam encarar um time que derrotou eles no primeiro turno, o Fluminense. Era um jogo difícil e se mostrou muito equilibrado. Até que aos 30 minutos, Zé Rafael manda lá embaixo para Breno Lopes partir na corrida, ele leva e bate no canto para abrir o placar. O Palmeiras estava na frente e o Fluminense não conseguiu reagir. Então o time da Abel Ferreira ganhou a partida. Pro Palmeiras perder a taça, agora tinha que perder pro Cruzeiro e o Atlético Mineiro ou o Flamengo tirar vários gols de saldo. O Galo teria que tirar uma diferença de 8 gols e o Flamengo pior ainda, teria que tirar 13 gols de saldo. Então todo mundo sabia que seria impossível acontecer isso e na 38ª rodada os dois, ao invés de golear, perderam. Enquanto que no Mineirão o Palmeiras empatou. Então com 70 pontos somados, a Sociedade Esportiva Palmeiras se confirma como campeã brasileira pela 12ª vez na história. E segunda vez consecutiva, 20 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 64 gols feitos e 33 sofridos. Enquanto que o garoto Henrique, com só 17 anos, conquista o Brasileirão pela segunda vez e ainda sendo o artilheiro do time, marcou 11 gols. E melhor jogador, de acordo com as notas do SofaScore, foi o Rafael Veiga, com uma nota média de 7,49, a melhor de todo o campeonato. O Palmeiras está dominando. E se o Palmeiras foi campeão, o seu rival estadual caiu pela primeira vez na história para a segunda divisão. Então se tu quiser ver como foi a trajetória do Santos para cair para a Série B, se liga nesse vídeo. Então beleza, valeu e tchau!